Hum. Oi, Bruno. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Vitor, tá me ouvindo? Tô. Agora eu tô ouvindo. Ah, não. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tô ouvindo bem agora. O sinal tá muito bom. Eu não sei por que que o som. Agora foi o som. Mas o sinal tá bom. Tá conseguindo me ouvir bem? Deixa eu aumentar aqui o volume. Já. Agora eu tô ouvindo. Tá. Então Tô pronto. ouvindo bem agora. Eu acho que agora sim. Eu não vou usar o fone não, porque eu acho que o fone podia estar dando alguma interferência. Mas o som tá bom? Eu acho que Larissa, seu o fone som tá tava dando bom? alguma interferência. Hã? Tô perguntando da Larissa aqui que tá nos vendo, se o som tá bom. Ou tá. O meu som tá bom? Tá bom. Tá? Conseguindo ouvir bem. Eu vou fazer então, eu vou fazer sem a, eu vou fazer sem um fone. Deixa eu só abrir aqui, João. Agora a internet está boa, viu? Naquela hora tava muito ruim. Agora tá sem corte, sem falha nenhuma. Sem corte, sem falha nenhuma. Bom, deixa eu só organizar aqui. Bom, gente, bom dia. Eu acho que agora tá funcionando. A gente está com 25 minutos aí de atraso. Problemas na internet. Tava picotando muito a imagem, muita oscilação de sinal. E o som também estava ruim. Eu acredito que agora esteja, não 100%, mas eu acho que está bem melhor. Dá para a Não tá gente, 100%, mas melhorou bastante. dá para gente prosseguir assim. Bom, gente, bom dia. Bom dia, João. Prazer tê-lo aqui conosco, aqui no, no Instagram do IADA, para essa sequência de palestras online que a gente está fazendo desde a semana passada, ou retrasado, não lembro. Se iniciou com o professor Daniel Guerrar, depois nós tivemos a professora Gláucia, depois nós tivemos, por fim, o Daniel Nogueira, meu amigo Daniel, advogado, tratou de um tema importantíssimo também ainda essa semana, acho que terça-feira. E é um prazer tê-lo aqui conosco. O João além de qualquer coisa, um grande amigo, membro efetivo também do nosso instituto. É uma, é uma, é uma pessoa, um jurista de escola também. Eu sempre digo que o João é um cara que está aí na vanguarda, e não é à toa que ele está ocupando esse cargo tão importante hoje no Ministério Público de Contas. João, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa sexta-feira. A gente está passando, acho que, por um momentozinho um pouco. Eu vou ser um pouco. Tentar ser um pouco. Usar aqui um pouco do eufemismo. A gente está passando por um momento, nesse momento, um pouco complicado, né? Eu acredito que as pessoas estejam indo para a televisão, mas assim, vamos tentar aqui seguir o nosso script, que era a nossa ideia. Todo mundo foi pego de surpresa aí com isso que está acontecendo agora de manhã. Mas seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco, é uma honra tê-lo aqui conosco. E passo para você a palavra para fazer essa abertura inicial e aí a gente passa e dá seguimento ao tema tema oficial aqui do nosso bate-papo. Obrigado, Dr. Bruno Barbirato. É um prazer estar aqui nessa live. Eu acho que é a primeira live. Acho não, com certeza
É a primeira live que eu faço na minha vida e eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei muito honrado com o seu convite para participar dessa live com o Instituto Amazonense de Direito Administrativo. É importante nesse momento conversarmos sobre tudo que se passa no nosso estado do Amazonas, nossa cidade de Manaus. E é uma situação, infelizmente, que ninguém esperava, uma contingência dessa magnitude. E eu quero também dar o bom dia aos seguidores do IADA, a todas as pessoas que estão participando desse momento. E gostaria de compartilhar toda a nossa experiência, todo o nosso trabalho que começamos a desenvolver relacionado a essa seara de combate e controle da Covid-19. Acredito que não só os órgãos de controle, mas todas as instituições estão empenhadas nesse processo e com vontade de inserir nesse contexto no sentido de colaborar com todo esse aparato governamental, que não é fácil, na verdade as dificuldades são imensas, não é uma dificuldade da saúde só no estado do Amazonas, todos os estados estão passando por isso, o mundo passa por isso. Não tem nenhum país, eu acho, que estaria preparado para um momento desse de tamanha adversidade, com vírus com tamanha letalidade, e tão grande número de vítimas fatais. Então, eu agradeço o convite, espero, de alguma forma, esclarecer algumas coisas e demonstrar um pouco do trabalho que o MPC está desenvolvendo com relação à fiscalização desses gastos públicos relacionados à pandemia do Covid-19. Perfeito, João. Primeiro eu queria aqui dar os bons dias também ao doutor Rui Marcelo, procurador de contas, também está nos assistindo. Doutor Rui Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco. E desde já estendo aqui e também... procurador Rui Marcelo, eu quero fazer abrir um parênteses. Desculpa te interromper, Bruno. Sim, claro. Mas ele é um dos Palavra procuradores que mais tem atuação, não só no Ministério Público de Contas, mas mais à frente eu vou falar sobre o trabalho que nós criamos. Ele tem atuado muito fortemente em todas as searas relacionadas a toda essa questão, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista sanitário, de todos os pontos de vista que você possa abranger a nível de fiscalização, a nível ministerial, a nível de atuação ministerial de contas. Então, parabéns não só ao doutor Rui Marcelo, mas também a todos os outros procuradores que, de alguma forma, estejam enganjados nessa ideia, dentro desse contexto de combate e controle à pandemia do Covid-19. E aqui eu quero citar meus outros colegas, o procurador Rui Marcelo, a procuradora Evelyn Freire, que é subprocuradora-geral, quero citar o doutor Carlos Alberto, a doutora Alessandra Menezes, enfim, todos os procuradores que, de uma forma ou de outra, procuram colaborar e se empenhar para que a gente tenha uma situação não vivendo um período de excepcionalidade, mas que dentro do possível a gente possa dar uma resposta à sociedade efetiva e célere quanto a essas questões relacionadas ao combate e controle da pandemia. Eu queria só estender aqui e completar Bom, o doutor Rui Marcelo, desde já, eu até estendo aqui o convite, doutor Rui Marcelo, eu vou fazer depois que acabar. A gente já tinha conversado sobre isso, inclusive eu conversei sobre isso com a diretoria, pessoas que nós poderíamos inserir nessas lives aqui, nessas palestras online. Já estendo o convite a você, porque eu acredito realmente que o doutor Rui Marcelo faz um trabalho ímpar no Ministério Público. E aqui palavras de quem acompanha isso, né, diariamente. E muitas vezes, é claro que quando você é muito ativo no desempenho de suas funções, às vezes isso pode gerar uma certa animosidade, mas eu acho que isso é o papel do Ministério Público. A gente está, hoje a intenção dessa live de chamar você aqui, João, justamente como representante desse órgão que é fundamental no momento que nós estamos passando. E aqui eu não estou aqui falando como advogado que sou.
Eu estou aqui falando como presidente do Instituto, que tem você como membro efetivo e que o objetivo maior do Instituto Amazonense de Direito Administrativo, primeiro, é ser plural, é reunir realmente pessoas de diversos órgãos para que a gente consiga construir uma sociedade melhor, para que a gente consiga construir instituições, aperfeiçoar nossas instituições públicas, aperfeiçoar nossa democracia. E eu acho que o Ministério Público ele é fundamental neste processo, fundamental neste processo. E a atuação, parabéns, e aí eu faço essa parabenização para você. Ontem tive a oportunidade de fazer pessoalmente e faço mais uma vez aqui em público, parabenização ao Ministério Público. Nós passamos por um momento, e a todos os procuradores, estendo isso, especialmente ao doutor Rui Marcelo, porque eu sei, como você bem falou, o trabalho incansável que o doutor Rui Marcelo faz, o procurador Rui Marcelo faz à frente de diversos núcleos no Ministério Público de Contas. E, assim, realmente, nesse momento que nós passamos, é um momento único na história do nosso país. Nós passamos por uma crise sanitária mundial. Isso tem afetado todos os setores produtivos de nossa economia, primário, secundário, terciário. Isso tem afetado próprios institutos jurídicos do direito administrativo que foram construídos para momentos de normalidade, que não podem ser aplicados nesse momento. Então, assim, é preciso muita cautela, é preciso muita alteridade nesse momento para se enxergar qual é a melhor solução. E, assim, eu vejo que o Ministério Público, de forma incansável e até um pouco penosa, porque a tarefa de fiscalizar nesse momento ela é muito penosa, não tem medido esforços para cumprir o seu mistério constitucional, para cumprir suas funções. Então, parabéns, João, parabéns mesmo pelo trabalho, parabéns a todos os procuradores do MPC, parabéns aos servidores também que ajudam você nesse dia a dia. E contem sempre com IADA, saibam que o Instituto Amazonense de Direito Administrativo vai sempre estar com as instituições públicas que estejam engajadas, que tenham por objetivo legítimo a busca pelo interesse público. E a gente sabe que o Ministério Público de Contas tem essa busca. Então, assim, parabéns. E aí, João, eu já passo aqui justamente... Eu agradeço o reconhecimento. Eu acho que, como eu já lhe falei, eu estou à frente do Ministério Público hoje, amanhã é outro procurador, mas o Ministério Público não é feito só de um procurador. São vários procuradores, nós estamos unidos nessa causa, né? Os procuradores, daqui a pouco eu vou falar, mas nós fizemos um grupo de trabalho para que a gente pudesse dar maior eficácia e celeridade à nossa atuação. Então, todos os procuradores, do seu jeito, da sua forma, estão engajados nesse processo. E, claro, todos estão de parabéns e, na medida do possível, todos procuram fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, eu agradeço as palavras, agradeço o reconhecimento, mas eu estendo esse reconhecimento aos meus colegas também, ao procurador Rui Marcelo, a procuradora Elissandra, a procuradora Fernanda, ao procurador Carlos Alberto, o procurador Roberto, a procuradora Evelyn. Então, todos os procuradores estão engajados neste processo de fazer o MPC fiscalizar de uma forma mais efetiva e célere. Como você bem frisou, é uma tarefa muito espinhosa nesse momento de pandemia, em que as compras precisam ser realizadas de um dia para o outro, não tem tempo para fazer licitação, até porque a lei nacional de quarentena, a lei 13979, ela já, de uma certa forma, mitigou, ou até declarou, né, exatamente que a licitação é dispensável nesses casos de compras, de aquisição de bens e serviços relacionados ao controle e combate à pandemia de Covid-19. Então, eu agradeço o reconhecimento, tem muito trabalho, estamos trabalhando em home office, infelizmente, estamos seguindo a quarentena, seguindo o sistema de isolamento, melhor falando, isolamento social, né? Quarentena já é, dentro de um contexto técnico, já é algo diferente, mas nós estamos no isolamento social e trabalhando em home office, expedindo recomendações, ofício. Eu acredito que daqui a pouco eu vou falar, você deve questionar sobre isso.
E é nesse contexto que eu queria te fazer essa primeira pergunta. Quais são, assim, eu sei que diversas ações o Ministério Público está desenvolvendo, inclusive, salvo engano, existe um núcleo, né, de trabalho, acho que foi criada alguma comissão, algo assim. Mas o que eu ia te perguntar, João, quais são as principais medidas nesse momento, as linhas de atuação do Ministério Público em relação à fiscalização dessas contratações que estão sendo embasadas na Lei 13.979? Pois bem, quando nós tomamos conhecimento de toda essa situação, a dispensa de licitação e as compras emergenciais, o Ministério Público de Contas se reuniu por videoconferência e nós decidimos criar um grupo de trabalho, uma comissão especial representada numa força-tarefa de procuradores. E um grupo de procuradores cuida da saúde, o grupo da saúde, um grupo de procuradores cuida da educação, merenda escolar, transporte escolar, etc. E um outro grupo cuida de todas as outras áreas que não estão inseridas nesse contexto, nem de saúde e nem de educação, sobre o ponto de vista também econômico, financeiro, orçamentário. O que ocorre? Claro que a demanda maior agora é na área de saúde, e sobre essa matéria que nós estamos nos debruçando com maior efetividade. E o que ocorre? O Ministério Público de Contas tem uma atuação que não é uma atuação direcionada ao Poder Judiciário. A nossa atuação é direcionada ao Tribunal de Contas do Estado, é um Ministério Público especial. Por isso que se chama Ministério Público de Contas. Ele não age junto ao Poder Judiciário, ele age demandando o controle externo do Tribunal de Contas. Dentro desse contexto, o que nós estamos fazendo? Estamos expedindo recomendações ao governador do Estado, estamos expedindo recomendações ao prefeito municipal de Manaus, estamos expedindo recomendações a todos os municípios do Estado do Amazonas, prefeituras e câmaras e secretários de saúde. E dentro desse contexto estamos obtendo uma grande resposta, muitos prefeitos estão tomando atitudes e medidas relacionadas à Covid-19, louvável, diga-se de passagem. E dentre outras medidas também, nós oficiamos aos gestores, evidentemente vai chegar nesse ponto, mas oficiamos ao governador do estado, oficiamos ao prefeito municipal de Manaus, oficiamos à secretária da Suzan, oficiamos ao secretário também municipal da Censa. Fizemos, no decorrer dessa semana, 2 teleconferências, uma com o Dr. Marcelo Magaldi, secretário municipal de saúde. Conversamos sobre diversas situações que estão ocorrendo, relacionado também ao novo hospital de campanha, que foi criado pelo prefeito municipal de Manaus. Conversamos também por videoconferência, eu, o procurador Marcelo e a procuradora Evelyn, com a secretária estadual de saúde, a doutora Simone Papaz. Conversamos sobre diversos assuntos relacionados ao problema de saúde no estado do Amazonas, relacionados ao Hospital Newton News, relacionado ao Delfim Aziz, relacionado a essas compras emergenciais que, vez ou outra, estão na mídia, agora até com mais frequência do que antes. Eu acho que é o assunto do momento. Se você liga a televisão, qualquer televisão está falando sobre coronavírus, então eu acho que é o assunto do momento, não tem como fugir disso. É uma situação complicada, mas nós estamos tentando fazer a nossa parte. Os outros ministérios públicos também estão trabalhando e nós estamos engajados nesse processo. João, aí eu aproveito, era até uma pergunta que eu ia te fazer mais na frente, mas assim, como tocou num ponto que eu acho que é importante até para se esclarecer para quem está assistindo, para a sociedade, eu acho que às vezes gera um pouco de dúvidas em relação a isso. E o que eu ia te perguntar era o seguinte: quais são hoje os limites que o Ministério Público de Contas tem na apuração dessa responsabilidade? E, eventualmente, a responsabilidade de gestores, apuração relacionada a uma contratação emergencial que foi feita e que vocês vão apurar porque há indícios de irregularidade. Quais são os limites dessa apuração do Ministério Público de Contas? Existe a possibilidade, você falou, olha, o Ministério Público de Contas não atua junto ao Poder Judiciário, mas existe alguma a previsão legal de alguma medida coercitiva ou que o Ministério Público de Contas possa fazer para tentar forçar
o cumprimento da lei ou a regularização de determinado ato ou conduta que aparentemente esteja sendo contrária ao interesse público? Deixa eu lhe falar. O Ministério Público de Contas tem duas vertentes. Uma vertente pedagógica, uma filosofia de pedagogia, no sentido de instruir os gestores, orientar, e nós estamos providenciando isso também. E a outra função fiscalizatória, uma função mais punitiva. O que nós estamos fazendo? Inicialmente, nós requisitamos informações por meio de ofício requisitório ao gestor, para que ele nos informe sobre determinada demanda que esteja acontecendo. Às vezes aparece uma situação na mídia e nós demandamos o gestor. Ele tem um prazo para responder. Caso ele não responda, nós entramos com medida junto ao Tribunal de Contas. Entramos com uma denúncia ou com uma representação, dependendo do caso. E o Tribunal de Contas processa essa denúncia ou representação, chama o gestor para que ele responda, apresente defesa, e aí se desenvolve todo o processo dentro do Tribunal de Contas. O Ministério Público promove investigações a nível de sites institucionais, procura ver no site da Receita Federal o CNPJ da empresa, procura ver na própria mídia, na própria divulgação jornalística. Tem muita fonte também. Claro, tem muita fake news hoje em dia. Nós procuramos filtrar ao máximo e fazer uma peça, de fato, que ela tenha substância. Eu vou até tratar de um ponto bem emblemático que aconteceu essa semana, que foi relacionado à compra de respiradores lá naquela empresa que, segundo consta, é uma adega. É uma empresa de importação e que adquiriu 28 respiradores a um preço de mais de 100 mil reais, sendo que o mesmo respirador o governo federal tem comprado ao preço médio de 57 mil reais. O que nós fizemos? Entramos com ofício requisitório ao governador pedindo informações. Respondendo ou não respondendo, nós vamos demandar, inclusive eu já vou declarar aqui em primeira mão ao IADA, a você e aos seus ouvintes do canal, que hoje nós já representamos ao Tribunal de Contas para que ele providencie a apuração desses fatos. Já que nós aguardamos a resposta do governo e o governo omitiu na resposta, então nós já entramos hoje, interpusemos hoje esse processo, essa ação contra o governo do estado para que ele nos dê uma explicação e, se for o caso, nós vamos, claro, aplicar multa, aplicar glosa, se tiver superfaturamento, enfim, todas as medidas necessárias para que esse fato seja apurado. Não só esse, mas outros também. Demandamos também com relação ao aluguel do Hospital Newton Lins, que foi objeto de muita reportagem na mídia, e nós também estamos engajados nesse processo de fiscalização. Demandamos também com relação à aquisição de álcool gel pelo município. Claro, agora as coisas estão realmente com preço muito elevado, mas dentro desse processo a gente precisa ver os aproveitadores. A gente não pode deixar que o governo e o poder público de modo geral adquira produtos com preços exorbitantes. Existe aí um princípio da economicidade, existe um princípio da modicidade que precisa ser observado. Então, o Ministério Público está atento a tudo e qualquer notícia que saia na mídia, e nós estamos engajados, junto com os outros procuradores, para a apuração desses fatos. Tem aí também a situação da Samel. Pode continuar. Com aquelas cápsulas de respiradores que a Samel está utilizando com a empresa Transire, em parceria com a empresa Transire. Nós demandamos também essa situação, demandamos também uma recomendação ao governo do estado para que ele acione a PGE, para que interponha uma ação judicial junto à União, para que haja uma coparticipação, uma corresponsabilidade da União também na saúde do estado. Eu acho que é uma preocupação de todos. A saúde do estado do Amazonas está em colapso e nós precisamos dar a nossa contribuição com relação a essa matéria também. Então, resumidamente, é isso. O Ministério Público age de ofício ou demandado pelo MPC Denúncia. Eu vou até fazer uma mensagem aqui do nosso número, que é o 9330667, em que as pessoas demandam e demonstram fatos, demonstram vídeos e textos e fotografias,
e, na medida do possível, a gente procura filtrar toda essa matéria e demandar o gestor por meio de ofício requisitório, às vezes por recomendação. E se caso o gestor não transparece uma situação de colaboração conosco, no sentido de esclarecer aquilo que está sendo demandado, aquilo que está sendo denunciado, nós denunciamos ao tribunal e representamos. O tribunal toma as medidas cabíveis do particular. O que ocorre? O tribunal pode declarar a inidoneidade dessa empresa, bem como também suspender o direito dela de participar de licitações e contratar com o poder público. Isso está na lei de licitações. Então, hoje em dia, o tribunal ele já está nesse caminho. É uma situação que já é jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal. O tribunal pode, sim, acionar e punir o particular ou a empresa que eventualmente fraude uma licitação ou malverse recurso público ou de alguma forma participe direta ou indiretamente com o desvio de recurso público. Pois é, João, era até acerca disso que eu queria conversar contigo aqui e te fazer uma pergunta, que eu acho que é importante esclarecer. Você me falou dessa atuação extremamente ativa do Ministério Público, né, proativa do Ministério Público, que é fundamental nesse momento. Não há que se falar ou se aceitar qualquer atuação reativa, tem que ser proativa, você não pode esperar o problema vir. E aí, nessa pergunta, pelo que eu estou entendendo aqui, pelo que você está me falando, vocês têm essa atuação pedagógica e existe também a atuação repressiva caso não seja, né, os pedidos que o Ministério Público estejam fazendo não sejam observados e tudo mais. E você falou também sobre um momento de crise, né, empresas acabam se aproveitando disso para superfaturar valores de produtos. E eu te pergunto o seguinte, a atuação do Ministério Público frente ao agente público, eu acho que é muito clara para algumas pessoas. Mas eu digo, em relação ao particular, porque existe uma premissa falsa de que o particular pode praticar qualquer preço, ele é da iniciativa privada, ele é ramo de atividade econômica, ele pode colocar qualquer preço e o poder público compra se quiser. Eu pergunto assim, qual é a medida, como é que está, o que o Ministério Público pode fazer dentro das suas atribuições, dentro dos seus limites de competências, para também apurar eventual ilícito cometido pelo particular? Porque assim, a gente precisa lembrar que o contrato administrativo ele também é regido pelo princípio da boa-fé objetiva e pela função social do contrato. E a boa-fé objetiva ela serve tanto para o particular quanto para a administração pública, né? Então, o particular não está isento da boa-fé objetiva e nem do cumprimento da cláusula da função social, que é a persecução do interesse público. É claro que ele visa lucro, mas o lucro, para ele atingir o lucro, ele precisa, eu sempre digo o seguinte, o particular, numa relação com o poder público, ele visa o lucro, mas para ele atingir o lucro, ele precisa passar pelo meio, que é a consecução do interesse público. O poder público, ele visa o interesse público, mas para chegar ao interesse público, ele precisa pagar um valor. Então, assim, a minha pergunta é, o que o Ministério Público pode fazer, quais são os limites, eventualmente, para apuração de responsabilidade do particular nessas contratações? Perfeitamente, Bruno. O que ocorre? Se nós chegarmos hoje no mercado para comprar respirador, vou dar um exemplo muito prático. Respirador pulmonar. Se você chegar, até o jornalista aí desafiou, quem tiver respirador pulmonar por menos de 100 mil reais, ele mesmo já compraria uma quantidade X, que agora eu não me recordo, e ele mesmo ia providenciar essa compra. E o que ocorre? Não tem respirador no mercado nacional para vender no momento. Em uma situação de normalidade, claro que um respirador é 15, 20, 25 mil reais. Em um momento de excepcionalidade, que ninguém tem para vender, vem aquela situação da demanda, da oferta e da procura. Aquilo que é mais escasso acaba ficando mais caro. Então, hoje no mercado é muito difícil você encontrar um respirador de um valor que era há 2 meses, 3 meses atrás. É quase impossível, para não dizer impossível. Não só com relação a isso, mas outros itens de consumo também, que a gente sabe que aumentou muito o valor de mercado. Então, o que ocorre? Se nessa apuração da denúncia que nós impetrarmos no Tribunal de Contas, eventualmente ficar esclarecido, ficar constatado que houve um superfaturamento, um abuso de poder econômico, não entrando exatamente no termo técnico,
do abuso de poder econômico, mas utilizando uma analogia, por parte da empresa ou do licitante, se bem que agora a licitação é exceção, né? O que está se fazendo é a compra direta. Mas se for constatado que realmente houve um sobrepreço irrazoável, sem motivação, sem justificativa plausível para a prática daquele preço, o que ocorre? A empresa pode sim e deverá ser imputada em débito com relação a esse valor excedente. É uma jurisprudência Solidariamente, João, já é uma solidariamente, jurisprudência já assentada no Tribunal de Contas da União e já é uma jurisprudência não pacífica, mas que é uma jurisprudência de maioria no Supremo Tribunal Federal. essa responsabilidade ela é A solidária ou é responsabilidade subsidiária? exclusiva do particular que tenha causado dano ao erário, independentemente de ter atuado em conjunto com a agente da administração pública, inclusive. Essa já é uma situação pacífica no Tribunal de Contas da União. Como é que ocorre isso? Por meio de tomada de contas especial. O particular que eventualmente fraudou a licitação ou estabeleceu um preço, uma situação de sobrepreço, ou de alguma forma, em conluio ou não com o agente público, estabelecer um preço a maior, causou dano erário. E esse dano precisa ser apurado, quantificado e cobrado da empresa também, não só do gestor público. Essa tomada de Além contas, do que eu João, já ela é falei, diferente além da da representação. Oi? Esse procedimento de tomada de contas já é uma outra forma de apuração diferente da representação. Sim. Diferente da representação. Mas que pode ser tomada essa decisão no bojo da representação também. O tribunal declara, imputa o débito e glosa esse valor, para que o particular devolva o valor que foi praticado com prejuízo ao erário. O Tribunal de Contas do Estado é um guardião do erário público e o Ministério Público também fiscaliza essa questão. O que ocorre? O particular que frauda e em algum momento, por exemplo, pratica um sobrepreço, ele deve ressarcir o erário. É uma situação já assentada na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e na jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal. Assim, até para a gente esclarecer, eu acho que ficou muito clara a tua exposição. Na verdade, não é nem um esclarecimento, é uma complementação. Eu acho que é fundamental, João. Mais uma vez, agradeço aí teus esclarecimentos, teu espaço, teu tempo. Nesse momento, é importante que as pessoas saibam, primeiro, que o Ministério Público está atuando, que o Ministério Público não está parado, que o Ministério Público não está reativo, ele está proativo. E segundo, que ele é um canal aberto para o cidadão, né? Para o cidadão poder ali também indicar eventual afronta ao interesse público primário. Você falou da representação. Quais são as consequências? O Ministério Público, vamos dizer, apura um caso de superfaturamento na aquisição de um produto, né? Você deu vários exemplos aqui, inclusive de casos concretos de atuação do Ministério Público. Isso vira uma representação no âmbito do Tribunal de Contas. Quais são as consequências de um julgamento procedente dessa representação? O que pode acontecer com o gestor? O que pode acontecer com o particular? Perfeitamente. O tribunal, uma vez julgando procedente a representação, depois de apuração dos fatos, claro, evidentemente, observado o princípio do contraditório e da ampla defesa ao gestor e ao particular demandados, o tribunal julga aquela despesa irregular, determina a devolução do valor que foi gasto indevidamente, declara em débito o gestor, aplica multa também ao gestor e a empresa e ao particular pode declarar a sua inidoneidade e suspender o direito daquela empresa de participar de licitação e contratar com o poder público. Então, de um modo geral, fica bem pesado para o gestor público arcar com esse ônus. Fora a mancha, né, que fica na carreira do agente público. Perfeito. João, e aí, aí eu sigo numa situação que eu acho que é um ponto essencial aqui da atuação do Ministério Público, de contas também. Porque, como você falou logo no início da sua apresentação aqui, o Ministério Público de Contas não tem comunicação direta com o Poder Judiciário. E aí eu te pergunto o seguinte,
num processo desse, de apuração, numa representação dessa, pode surgir indícios, né, do cometimento de atos de improbidade administrativa, né, diversos tipos de crimes contra a Sim. administração pública, E inclusive, não é raro isso, não não é só raro isso responsabilização acontecer. civil, né, não só responsabilidade civil ou administrativa, mas responsabilidade penal também. Pode ocorrer crimes contra a Exatamente. administração pública. Exatamente. Quando a gente observa no final dessa apuração, depois do contraditório, da ampla defesa, que existem crimes, e não é raro isso acontecer, isso acontece muito, que existem crimes praticados pelo gestor, crimes diversos contra a administração pública, ou até mesmo pelo particular, quando ele de alguma forma participa direto ou indiretamente daquela atitude ilícita, e a gente observa a prática de algum crime na seara penal, nós encaminhamos ao Ministério Público do Estado, se o crime for da competência do Ministério Público do Estado, se for um crime federal, nós encaminhamos ao Ministério Público Federal, se eventualmente houver crime militar, encaminhamos ao Ministério Público do Penal Militar, enfim, dependendo do crime que for observado na apuração dos fatos, né, da denúncia da representação, nós encaminhamos os autos ao órgão competente para que, na sua competência, ele possa apurar e aplicar, eventualmente, uma sanção ou uma punição àquele agente público que agiu dolosamente ou culposamente na prática de um ilícito, seja ele penal, civil ou administrativo. E assim, como é que é esse canal de comunicação? Para ficar mais clara a minha pergunta. Esse canal de comunicação entre o Ministério Público de Contas e o Ministério Público Estadual, existe... como é que funciona? Existe alguma comissão? Vocês têm algum grupo de trabalho? Existe algum termo de cooperação para facilitar justamente a comunicação, claro, entre o Ministério Público de Contas, claro, e o Ministério Público Estadual? Porque eu entendo o seguinte, claro, João, só rapidamente. Porque eu entendo o seguinte, o papel do Ministério Público é essencial, do Ministério Público de Contas, é essencial no controle dos gastos públicos. E o Ministério Público de Contas é um Ministério Público especializado, né? Ele está ali para análise dos gastos públicos. O Ministério Público Estadual tem uma competência mais abrangente. Então, assim, ele é um órgão especializado, é um órgão que está ali focado para análise dos gastos públicos, para verificar a boa aplicação dos gastos públicos, justamente para proteger o erário. Não o erário no sentido do fisco, mas o interesse público primário. Então, assim, só que ele tem uma limitação. E existem responsabilidades que precisam ser melhor apuradas, né, para você realmente salvaguardar esse interesse público. E aí eu te pergunto, como é que é esse canal de comunicação? Com certeza, Bruno. Nós temos termos de cooperação assinados com o Ministério Público do Estado, com o Ministério Público Federal. Eu assinei logo que eu entrei na Procuradoria-Geral com o Dr. Edmilson, que ele estava à frente do MPF na época, há 2 anos atrás. Assinei um termo de cooperação também lá com a doutora, na época era o doutor Fábio Monteiro. Nós iniciamos a tratativa com ele e concluímos com a doutora Leda Albuquerque. Nós fizemos, inclusive, eu estou sempre em contato com a doutora Leda, fizemos uma videoconferência com a doutora Leda, com o Ministério Público do Trabalho, o doutor Jocinei, com o Ministério Público Estadual, e nós estamos em contato sempre aqui no WhatsApp, nós trocamos informações toda hora em relação a toda essa questão que está acontecendo no momento. É um momento de união dos Ministérios Públicos Estadual, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, enfim. A gente precisa unir os Ministérios Públicos nesse momento, para que a gente possa dar uma maior efetividade e celeridade nas ações de fiscalização. João, aqui no Amazonas nós temos um estado aqui de dimensões continentais, né? Nosso estado é gigantesco. Para você ter uma ideia, salvo engano, nós temos aqui 4 vezes o território da Itália. Então, assim, é um território gigantesco. Eu sei que, nesse momento, o volume maior de gastos parte do governo do estado. É óbvio. Né? É óbvio. Até dentro das competências tributárias, é o ente que tem uma maior arrecadação. E também, apesar de que, pelas competências constitucionais, os municípios ainda detêm mais competências do que o Estado, mas em relação à saúde pública,
é óbvio a participação maior do Estado nesse momento do que dos municípios. Mas, assim, a pergunta nós temos aqui 61 municípios do interior, né? Mais Manaus, 62 municípios. Existe algum enfoque do Ministério Público, algum grupo de trabalho específico para o Estado e outro para o município? Porque a gente sabe também que essa situação, infelizmente, chegou dos municípios. Essa pandemia chegou em diversos municípios aqui do Amazonas, principalmente da região metropolitana, e isso está gerando contratações diretas também. Como é que está essa apuração dos gastos no interior? Isso é uma preocupação maior, porque a gente sabe que é óbvio que o gestor municipal ele tem uma equipe mais reduzida, ele tem um corpo técnico mais reduzido e, às vezes, algumas dificuldades de aplicações. Então, assim, acaba que é mais fácil ter gastos irregulares lá, contratações irregulares lá, desperdícios no interior do que na capital. Existe um foco específico da atuação do Ministério Público para o interior que diferencie daqui para o governo do Estado e para a capital? Foi bom você tocar nesse assunto, Bruno. Dentro do Ministério Público de Contas, nós temos uma divisão... Obrigado, doutor Rui Marcelo, procurador Rui Marcelo. Obrigado pelas palavras. Dentro da nossa atuação no âmbito do Ministério Público de Contas, nós fizemos uma divisão de trabalho chamada coordenadoria. Existe a coordenadoria de saúde, coordenadoria de educação, coordenadoria de licitações. E, claro, dentro desse contexto de grupo de trabalho que nós criamos especificamente para a fiscalização das ações governamentais de controle e combate à pandemia do Covid-19, nós implementamos medidas não só em Manaus, a nível de capital, mas também ela se estende aos interiores do estado do Amazonas, aos 62 municípios do estado. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui na capital, nós estamos fazendo também, estendendo também aos interiores do estado. E expedindo as recomendações, os ofícios requisitórios. Claro que cada procurador dentro da sua competência. Hoje em dia, cada procurador fica com mais ou menos 6 a 7 municípios, então chamado de calha. Então, um procurador cuida, por exemplo, de 7 municípios, 6 a 7 municípios. Cada procurador cuida de 6 a 7 municípios, mais ou menos. Nós somos 10 procuradores. Então, cada procurador acaba replicando isso aos municípios aos quais estão sob a sua fiscalização. Então, todas essas recomendações que nós fazemos relacionadas à contenção de gasto, portal de transparência específico para a divulgação dos dados relacionados ao número de internados, boletim epidemiológico, boletim de gestão, todas essas recomendações que nós estamos fazendo aqui na capital, nós estamos também estendendo aos municípios do interior do estado do Amazonas. Evidentemente, nós não poderíamos deixar de também acionar os municípios. Eles precisam também tomar medidas que impactam diretamente nesse contexto de combate à pandemia, observação da Lei 13979, que é a lei da quarentena. A licitação, ela é dispensável, mas ela não pode deixar de cumprir determinados requisitos. Precisa haver cotação de preços, precisa haver toda uma logística e um procedimento específico para esse tipo de contratação. Não quer dizer que a dispensa de licitação possa obstacularizar a transparência. Não pode ser assim, óbvio da transparência. Um abraço aí ao Marco Aurélio Choi, membro efetivo também do IADA, grande advogado, grande professor. É um momento de preocupação mesmo, né, João? Porque a gente não pode confundir essa excepcionalidade que foi dada pela Lei 13.970. Pode mandar um abraço para o Marco Aurélio Choi. A gente não pode confundir essa excepcionalidade do momento, né, que exigiu, inclusive, um diploma específico de contratação emergencial. Lembrando que a própria lei de licitação já dispõe sobre contratações emergenciais. Só que o momento ele é tão excepcional que se viu na necessidade de criar um diploma específico para esse período excepcional. Porque realmente é algo muito diferente
de tudo que o direito administrativo já viu. Né? Como eu falei, institutos tradicionais de direito administrativo muitas vezes não podem, ou não há possibilidade de eles serem aplicados, como eles foram concebidos lá atrás. Então, assim, e aí eu queria justamente, a tua ponderação ela é importantíssima, porque assim, a Lei 13.979, ela não é uma carta branca para o gestor para dispensa de licitação. Primeiro, tem que ter nexo de causalidade. Né? Tem que ter nexo de causalidade. Segundo, que a lei, é interessante lembrar, muitos esquecem, que a Lei 13.979 também ela traz a hipótese de pregão. Ela reduz o prazo do pregão. O que, para mim, é uma declaração muito nítida do legislador. Oi? Ela estabelece, inclusive, uma flexibilização no projeto básico em termos de referência, dispondo que ele pode ser mais simplificado. O que ocorre que significa que o legislador disse muito claramente que a licitação continua sendo uma regra quando possível. Né? Situações práticas podem afastá-la, mas quando ele bota o pregão e reduz o prazo, para mim a mensagem é muito nítida de que a regra de licitação ainda é obrigatória, as premissas fáticas podem afastar a obrigatoriedade da licitação. E aí, João, você quer fazer algum comentário a respeito disso? Sim, eu quero. Eu acredito que isso ainda vai ser objeto de muita discussão, muito a respeito dessa matéria. Porque o que ocorre? A gente precisa também sopesar com a LINDB, fazer um paralelo com a LINDB. Existe um dispositivo na nova LINDB que a decisão do gestor ela precisa também ser orientada pela situação fática do momento. Ela não é só orientada pelo aspecto formal, legalista, do que está na lei. Então, a gente vai precisar também fazer um exercício de ponderação de valores, quando nós formos julgarmos essa situação. Porque o que ocorre? O gestor pode muito bem alegar que o paciente estava morrendo, que ele precisava comprar aquele determinado insumo, trabalhar dentro daquele contexto, em razão de que precisava salvar uma vida ou várias vidas. Então, a gente precisa ver a situação fática do momento também. Então, eu acredito que isso vai ser um terreno fértil para discussão no futuro, uma situação que envolva a LINDB no aspecto socioeconômico e no poder de decisório também do gestor. Por que ele tomou aquela decisão? O que estava acontecendo para que ele fizesse aquela compra emergencial? Por que ele comprou daquele preço? Então, tudo isso precisa ser sopesado no momento do julgamento. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Você precisa ponderar os valores da Lei 13.979, a Lei de Licitações, a Lei do Pregão, a LINDB, e como você bem observou, toda essa problemática precisa ser devidamente enfrentada. Às vezes, o gestor toma medidas que, se não tomar naquele momento, uma vida pode ser perdida. Então, eu acredito que isso tudo precisa ser, de uma certa forma, ponderada. Eu recentemente estava escrevendo um pequeno artigo para uma publicação no site, e eu pensei e coloquei até essa situação, que eu acho que o nosso país passa por um verdadeiro teste democrático, né? Essas excepcionalidades, essas situações de grave repercussão social, elas são testes para a democracia. Ninguém quer, mas ela acaba sendo um teste para a democracia, para verificar a força de nossas instituições, verificar quão ativo o povo, o cidadão está, porque a participação social nesse momento ela é fundamental, o controle social ele é fundamental, o cidadão está vendo o que está acontecendo, o Ministério Público também está fiscalizando, mas o cidadão mora, ele está vendo o que está acontecendo. Então, o controle social ele é importantíssimo nesse momento, e não é só um teste para a nossa democracia. Eu digo que é um teste, é uma prova final para medir também a qualidade dos nossos gestores. Porque, pela primeira vez, eles estão tendo, de certa forma, tiraram algumas amarras e eles estão tendo, não vou dizer liberdade, porque liberdade se aproxima muito com o conceito privado, mas eles estão tendo essa discricionariedade para ponderar e decidir muito mais
existe essa flexibilidade muito maior nesse momento, né? Então, assim, é um teste para os gestores, saber se realmente eles estão preparados para tomar decisões, para ponderar interesses e tomar decisões que, de fato, reflitam a salvaguarda de interesse público, né? Que, de fato, reflitam a tutela dessa matriz axiológica constitucional. Então, eu acho que nós passamos realmente por um grande teste democrático. E, é claro, vai caber ao Ministério Público, às instituições de controle, no final, ser o professor que vai avaliar se nós fomos reprovados ou aprovados, né, João? Sem dúvida, Bruno. O momento é excepcional, excepcionalíssimo, ninguém estava preparado, o mundo não estava preparado para isso, o Brasil não estava preparado, ninguém estava preparado para essa situação. Então, a gente precisa ter equilíbrio, precisa ter muita força e, com certeza, envidar esforços para que tudo isso se resolva da melhor maneira possível. Os gestores têm uma grande responsabilidade nesse momento. Enfrentar uma pandemia não é uma tarefa fácil, com certeza. Não, às vezes não existe respirador, não existe um aparato todo que proporcione ao gestor tomar medidas urgentes e emergenciais a curto prazo, sem que isso de alguma forma possa infringir algum regulamento, alguma lei ou algum ato normativo. Então, isso precisa ser só pesado. O Ministério Público, então, está à disposição da sociedade, está à disposição do gestor público também. Nós orientamos os gestores, inclusive agora essa semana, nós estamos providenciando uma cartilha de orientação ao gestor público para que ele tome as medidas certas, uma forma de orientá-lo também para que ele promova da melhor maneira possível os atos de gestão e administração, dentro do que a lei determina. João, eu queria te perguntar, eu sei que vocês têm um trabalho específico voltado, e aí tem relação direta com a Lei 13.979. A Lei 13.979, ela coloca, salvo engano, parágrafo 2º do artigo 4º, o dever do gestor público de imediata publicidade dos atos, né, de contratações decorrentes da lei. Imediata. O que eu imagino que a expressão deva se referir realmente ao ato seguinte, ou seja, eu contrato imediatamente, ato contínuo, eu publico, seja no meu portal de transparência, seja em algum outro meio de publicidade. Eu sei que o Ministério Público de Contas desenvolve um trabalho muito bom no sentido da fiscalização da transparência dos municípios. E sei também, porque recentemente olhei, que infelizmente me parece que nossos gestores têm sido reprovados disso, né? Parece que a transparência aqui no Amazonas está longe Sim. de ser existe um ranking de mediana. Como é que está inclusive. esse acompanhamento da transparência, João? Nós temos uma coordenadoria chamada Coordenadoria de Transparência, Acesso à Informação e Controle Interno. Essa coordenadoria tem trabalhado muito nesses últimos anos e tem feito um trabalho fantástico, capitaneado pela doutora Evelyn Freire. E ela, mediante alguns requisitos objetivos, criou um ranking de transparência. No nosso site do MPC Amazonas existe um ranking de transparência dos portais de transparência do Estado, dos municípios e da administração direta. O que ocorre é que a lei da quarentena, a Lei Nacional 13.979, estabeleceu uma transparência quase que instantânea de tudo que está se praticando a nível de administração, a nível de gestão, relacionada a esses atos de gestão do que envolvam o combate e o controle da pandemia. Os órgãos não estavam preparados para isso, nem o Estado, nem o governo do Estado, nem a Prefeitura de Manaus, nem os municípios. E o que nós fizemos? Entramos em contato com os gestores e nós instigamos eles a providenciarem essa publicação em tempo real, essa transparência em tempo real. Eu me reuni também com o vice-governador, ele já está providenciando. Se nós entrarmos hoje no portal de transparência, já existe muita coisa lá, o portal de transparência do governo do Estado, graças à atuação do MPC, já tem muita coisa sendo publicada e divulgada em tempo real, lá no portal de transparência do Estado, do governo do Estado.
A mesma forma, o portal de transparência da Prefeitura também, nós recomendamos aos dois, tanto ao governo do Estado quanto à Prefeitura de Manaus e todos os outros 61 municípios do Estado do Amazonas, que eles criassem portais de transparência específicos na internet, claro, contendo informações em tempo real das contratações emergenciais, das empresas que estão sendo contratadas, enfim, de todo o processo interno e externo de uma dispensa ou de uma compra direta de produtos. Então, o Ministério Público tem atuado efetivamente nessa seara da alimentação desses portais de transparência de forma efetiva, célere e em tempo real, como determina a lei da quarentena, a lei 13.979. Agora, para o interior, eu acho que a situação é um pouco mais problemática, né, João? Existe toda uma dificuldade, né, para o interior, de internet, de recursos humanos, inclusive. O Ministério Público está atento a isso também, mas na medida do possível a gente espera que o gestor, pelo menos, demonstre a boa vontade de fazê-lo. A gente trata diferente um gestor que recebe uma recomendação ou um ofício requisitório do Ministério Público de Contas e não responde, de um outro que pelo menos responde e diz que está tomando as medidas, que Claro. pretende fazê-lo o quanto antes e quando for possível. Então a gente tem, claro, essa sensibilidade com os municípios do interior. João, e aí, caminhando para o final, mas eu ainda quero fazer uma pergunta e eu quero ainda fazer uma consideração, mas eu tenho uma pergunta que eu pensei agora, refletindo aqui sobre tudo que a gente conversou, e eu acho que é importante a gente esclarecer. Como é que está o canal? Existe algum canal de comunicação entre o Ministério Público de Contas e os órgãos legislativos competentes? Por exemplo, vamos dar um exemplo, Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal de Manaus. Por que eu te pergunto isso? Nós sabemos que existem atos que não cabe ao Tribunal de Contas, ao Pleno do Tribunal de Contas tomar, como, por exemplo, a sustação de contratos já assinados em tese pela competência que é dada ao Tribunal de Contas, não caberia a sustação de contratos, e sim ao órgão legislativo. Só que nós vivemos um momento que os contratos não têm licitação, né? Quando você sabe que ocorreu uma contratação, o contrato já está assinado e publicado. Então, meio que até limita um pouco o poder do Tribunal de Contas em tentar estancar aquele sangramento, ou algo que ele entenda que pode ocasionar uma lesão muito séria ao interesse público. E aí, é claro que seria necessário, talvez, uma comunicação maior com o órgão que tem competência para isso. Como é que está isso em relação... Existe alguma comunicação? Existe alguma tratativa, algum grupo de trabalho? Ou não? Os órgãos estão atuando de forma independente? Na fiscalização. Com relação ao Poder Legislativo, eles, claro, dentro da competência do que é a separação dos poderes, existe o controle externo do Tribunal de Contas, correto? Apoiando o Poder Legislativo. Então, o que ocorre? Nesse caso de sustação de contrato, como está na Constituição, o Tribunal comunica à Assembleia para que ela surte o contrato. É como está na Constituição. Mas a gente sabe que já existem decisões, inclusive na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que o Tribunal pode sim sustar o contrato de per si, sem não sei se você tem conhecimento, sem que tenha que demandar a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal. Sim, por isso que eu te provoquei. Existe já isso e eu sou adepto dessa segunda corrente, viu? Eu acredito que a jurisprudência vai mudar esse posicionamento de que apenas o Poder Legislativo pode sustar um contrato. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Na representação que nós entramos hoje, com relação aos respiradores que foi objeto de uma polêmica nacional... João, deixa eu só te interromper rapidamente. Só te interromper rapidamente, porque a gente, só para avisar para o pessoal que está seguindo, gente, em 1 minuto e 20 vai encerrar a transmissão, porque o Instagram faz isso. Mas como eu quero fazer uma consideração final ainda com... Só esperar o João aqui, gente, pra gente finalizar, porque o João tava concluindo o raciocínio. E
Deixa eu chamar ele aqui. Só para a gente concluir o raciocínio, e também eu queria saber quais eram as medidas, próximas medidas que eventualmente o Ministério Público esteja adotando nesse enfrentamento. Só um minuto, gente, que o João já está entrando. Aqui, vamos lá. Bom, João, pode Caiu a concluir, meu. conexão. Não, é porque a live aqui no Instagram é assim, né? Ele encerra com 1 hora. Já deu 1 hora? Deu 1 hora, a conversa estava boa, né? Não, mas pode concluir aí e depois eu quero Passou fazer muito os rápido. apontamentos finais. Passou muito rápido. Então, eu volto Você estava àquela dando um questão, exemplo de alguma coisa. Eu volto àquela questão ou concluo logo? Não, você estava dando um exemplo, eu acho, de algo e eu te interrompi justamente para falar. Você ia citar algum exemplo. Nessa, como nós estamos num período excepcional, com essa adversidade da pandemia, o que aconteceu? Essa representação, eu solicitei imediatamente, cautelamente, a suspensão dos efeitos financeiros do contrato. Então, eu não pedi exatamente a suspensão do contrato, até porque os respiradores já estão em funcionamento e, se Deus quiser, Deus queira, eles estão atendendo ao propósito para o qual eles foram comprados e, com certeza, eu acredito em Deus que eles estejam salvando vidas. Então, eu acredito que suspender o contrato é uma medida muito temerária e fora de propósito. O que eu pedi foi que, cautelarmente, o tribunal suspendesse os efeitos financeiros desse contrato, porque há toda uma situação que a gente se observa inúmeras vezes na mídia e na mídia social. Isso foi também. pedido ao pleno? Foi pedido ao pleno, João? Foi pedido hoje ao tribunal. Nós entramos hoje com essa representação. Pedimos os efeitos, cautelarmente, a suspensão dos efeitos financeiros desse contrato. Ou seja, a impossibilidade de pagamento, né? Exatamente, dentre outras medidas. Mas eu já estou até falando aqui em primeira mão para o Instituto Amazonense de Direito Administrativo e aos seus seguidores. Então, inclusive, eu sou, mais do que nunca, nesse momento de excepcionalidade, adepto da segunda teoria, de que o tribunal pode, por si mesmo, sustar o contrato e os efeitos financeiros, evidentemente, desse contrato que, porventura, seja julgado ilegal. Então, eu tô indo pela segunda corrente, apesar do que Sim. a Constituição estabelece claramente que essa medida de sustação de contrato tem que ser tomada pelo Poder Legislativo. O que o tribunal pode fazer é sustar o ato, diretamente, mas o contrato não. Então não existe nenhum grupo de trabalho entre hoje existe no um posicionamento momento... já no TCU e no Supremo Tribunal Federal, mudando esse paradigma. Sim, é verdade, existe sim. Eu tenho conhecimento disso, inclusive já é de um tempo, né? Não é recente. Não é de agora, isso foi de 2015. Não é de agora. Foi Exatamente. de 2015, mas eu acho que então, agora assim, não como uma luva esse posicionamento. Eu acho que agora, mais do que nunca, o tribunal, sim. e não acho que só o interesse o tribunal, público primário... mas todas as instituições que estejam, de alguma forma, envolvidas nesse processo, devem tomar medidas urgentes e enérgicas. E, para isso, precisa de celeridade, eficiência e efetividade. E isso você só consegue agindo dessa forma. Eu acho que, mais do que nunca, o Tribunal de Contas precisa ter esse posicionamento para que ele mesmo possa sustar os contratos e, evidentemente, as situações que ele observe uma versação de recurso público ou algum ato de superfaturamento ou sobrepreço. Então, não existe, no momento, nenhum grupo de trabalho para uma interlocução mais rápida entre Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa? Existe, foi criado um comitê interinstitucional entre o Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, representado pela Assembleia Legislativa do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o Ministério Público Federal
e o Ministério Público Estadual. Existe um comitê interinstitucional criado pelo presidente Mário de Mello. Perfeito. João, eu queria te deixar aqui, antes de fazer os agradecimentos finais, que tu colocasse aí, ponderasse algo ainda que tu entendas que é importante nesse momento, quais seriam as próximas medidas que o Ministério Público está tomando para o enfrentamento dessa crise, se algo que você já possa expor e anunciar. Perfeitamente. O colapso da saúde no estado do Amazonas é um fator decisivo nesse processo. E o Ministério Público de Contas precisa... Oi. 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 Estou te ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo? Pode falar, João. A gente está te ouvindo. Acho que deu uma Oi. travada, mas a gente está te ouvindo. Você conexão. falava sobre o colapso, né, da saúde pública. Não só no estado do Amazonas. Eu acho que existe um colapso de saúde mundial, né? Não é uma situação específica do estado do Amazonas. Ninguém poderia sonhar, né? Na verdade não é nem sonho, é pesadelo. Ninguém poderia imaginar que essa pandemia que se originou na China pudesse chegar onde chegou, pudesse adquirir esses contornos tão graves e tão problemáticos sobre todos os pontos de vista, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social, ponto de vista jurídico, o ponto de vista de saúde, principalmente sanitário. Então ninguém estava preparado para essa situação de tamanha adversidade. E o momento que eu acredito é de união dos órgãos de fiscalização, união das instituições, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Eu acho que todos precisam se unir para que juntos possamos enfrentar esse momento de excepcionalidade, claro, mas com muito equilíbrio, com muita parcimônia. O Ministério Público está à disposição do cidadão por meio dos canais de comunicação, o WhatsApp denúncia 99988330667, por meio do site institucional mpc.am.gov.br e por meio da rede social. Tá no Instagram, @MPC Amazonas, nós estamos diariamente publicando stories, publicando as nossas ações, recomendações, ofícios requisitórios, tudo nós estamos publicando em tempo real para que a sociedade e o jurisdicionado esteja cada vez mais informado sobre as ações do Ministério Público de Contas. Eu agradeço a oportunidade que você me conferiu. Eu queria te agradecer. Não, o agradecimento é meu amigo. Eu queria lhe agradecer. Eu posso agradecer primeiro? Pode sim. Eu quero te agradecer, Bruno Barberato, pela oportunidade do IADA Amazonas, o primeiro instituto de direito administrativo da região norte. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa de criar esse instituto. Eu acho que o Amazonas precisava disso, o Brasil precisa disso, de um instituto de direito administrativo que enfoque as demandas, não só o direito administrativo, mas todas as demandas relacionadas a esse processo de um modo regional, porque cada região tem sua peculiaridade. E eu acho que todos nós precisamos nos unir nesse momento, a advocacia pública, as instituições privadas, como o caso do IADA, a Amazon, que é a Associação dos Magistrados, a Associação do Ministério Público de Contas do Estado e o Ministério Público Federal. Acho que todas as instituições precisam, de alguma forma, se unir no engajamento desse processo. Então, eu quero agradecer a oportunidade, espero ter esclarecido. Eu gostaria de falar muito mais aqui, eu ficaria tranquilo aqui 2, 3 horas conversando sobre isso. Infelizmente, o tempo é curto, né? E a gente precisou resumir em brevíssimas linhas tudo que nós estamos fazendo a nível de Ministério Público de Contas. Então, eu agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido muita coisa. Eu quero, inclusive, abrir a oportunidade, se você puder, ao nosso procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça. Ele tem Certamente. muita contribuir também. Irei fazer o convite ainda hoje.
ele tem muito a contribuir também nessa seara. Inclusive, nós fizemos uma recomendação na seara de direito ambiental ao IPAAN. Essa recomendação saiu ontem, para que ela providenciasse medidas com relação aos enterros coletivos nos cemitérios. A gente precisa, de alguma forma, que o IPAAN promova uma proteção do lençol freático e de todo aquele terreno onde estão sendo sepultados essas pessoas, infelizmente, vítimas desse vírus fatal, esse vírus nefasto que tem acometido a nossa população. Então, eu agradeço, eu quero que estenda o convite também ao procurador Rio Marcelo e, eventualmente, à procuradora Evelyn também, que gosta e trabalha com os portais de transparência lá no Ministério Público de Contas. Eu acho que, na medida do possível, se você puder intercalar essas reuniões com esses procuradores, eu acho que vai ser muito produtivo e bom para que a sociedade tome conhecimento do nosso trabalho. Então, eu agradeço, parabenizo todos, cumprimento também os seguidores do IADA, cumprimento os componentes, os membros do Instituto, os juristas do mais alto labor e mais alto conhecimento técnico e jurídico, e nós estamos aqui à disposição da sociedade, do jurisdicionado, e procurando, na medida do possível, fazer o nosso melhor a nível institucional e cumprir a nossa missão para a qual a instituição existe. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado a todos. João, eu te agradeço, eu quero lhe agradecer do fundo do coração o tempo, primeiro, disponibilizado para a gente. Você é um amigo já de longa data, você é membro do nosso instituto, é uma honra, é um orgulho você ser nosso membro do nosso instituto. Eu sempre digo que o Instituto Amazonense de Direito Administrativo, evidentemente, ele não tem dono, né? E nem tem bandeira política, nem bandeira ideológica. Pelo menos, enquanto eu lá estiver, eu vou tentar defender isso, com unhas e dentes. Porque eu acredito fielmente que a gente precisa cumprir uma função social, né? Nós precisamos tirar, muitas vezes, quando nós tratamos uma instituição acadêmica, nós precisamos ter responsabilidade no trato de qualquer questões acadêmicas, né? O Instituto de Direito Administrativo, antes de mais nada, ele é uma instituição acadêmica. Você forma opiniões, né? Você participa diretamente da concretização do direito. E a gente precisa ter essa responsabilidade social. E como você falou, quando nós estamos aqui, quando eu estou aqui representando o IADA, eu não sou advogado, eu sou o representante do IADA e eu vou lutar sempre aqui para a consecução do interesse público. Eu acho que nós precisamos, sim, defender nossas instituições democráticas, nós precisamos aprimorar o estado da arte do nosso direito administrativo, nós precisamos fomentar cada vez mais a participação social, o controle social. Isso é importantíssimo. O controle social ele muda um país. Grandes países desenvolvidos como a Alemanha, como a Inglaterra, têm um controle social efetivo. A participação do povo, do cidadão nesse controle, ele é fundamental. Então, a IADA, João, ele está aberto. Você é membro efetivo do nosso instituto, você tem mais do que legitimidade para qualquer pleito. E assim, a gente está fazendo essas lives, a gente vai aumentar para 2 essa semana, porque a intenção aqui é tentar, nesse momento de isolamento social, em que nós vivemos também um colapso do nosso sistema legislativo, né? Um colapso, é pandemia econômica, é pandemia jurídica, é pandemia legislativa, todo dia é editado uma MP nova, todo dia surge um decreto novo, ninguém sabe mais o que pode, o que não pode. E eu acho que nesse momento, a gente fez as primeiras lives e vamos continuar, claro, fazendo. É provável que tentando demonstrar um pouco. VADMEC volume 1 e VADMEC volume 2, viu? Eu acho que é provável que isso e lembrando que tudo isso a gente vai disponibilizar no site do IADA, tá? Esses vídeos vão ficar lá, não pode se perder, vão ficar lá disponíveis eternamente. E assim, a gente fez as primeiras lives com a intenção de esclarecer alguns pontos eminentemente jurídicos, de tudo que estava surgindo, da Lei 13.979, das medidas provisórias
926, 927, todo dia surgia uma medida provisória nova, dos decretos de âmbito estadual e municipal aqui da cidade de Manaus. Mas a intenção, nesse momento, eu acho que é ser mais pragmático, entendeu, João? A palestra de hoje sua foi sensacional, porque eu acho que, nesse momento, a teoria ela é sempre importante. A base teórica para a concretização do direito ela é uma premissa inafastável, a premissa maior, digamos assim. Mas nós precisamos ser mais pragmáticos, nós precisamos, o povo precisa saber, o cidadão precisa saber o que está sendo feito, o que pode ser feito, aonde que pode, que ações estão sendo tomadas pelas instituições a quem cabe essa salvaguarda do interesse público. E vai ser um prazer, eu vou estender o convite para o procurador Rui Marcelo, também para a procuradora Evelyn. Eu acho que é importante o Ministério Público falar, dizer para a sociedade o que está fazendo, e assim também como vou fazer com outros órgãos. O objetivo maior do IADA é ser uma entidade plural, pluralismo político, né? Que nós não tenhamos bandeiras, nós tenhamos espaço para divergências, isso é normal, opinião divergente, isso é normal. O que não cabe é a opinião divergente contra a nossa democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Isso não cabe, isso é inaceitável. Mas, no mais, o canal está aberto, meu amigo. Eu agradeço mais uma vez o seu espaço e vamos nos falando aí. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. A gente Agora se despede aqui. Vamos O desligar e Fábio vamos fez ver uma pergunta. Tem como ler aí ainda? O Fábio fez uma pergunta aí. Tem como ler ainda? É verdade. Até te peço desculpa. Ele perguntou, vamos deixar registrado aqui, porque como o vídeo vai ficar 24 horas e depois vai ficar salvo, quem quiser depois pode ir lá ver. Ele não está mais aqui, eu acho, ele saiu, mas não custa nada a gente deixar... Ah, não, ele está sim. Bom. Não custa nada deixar registrado. Ele perguntou sobre qual era a tua opinião, salvo engano, não está aqui, mas eu lembro da pergunta, sobre, nesse momento de isolamento, de afastamento, de implementação de intensificação de medidas em prol, por exemplo, de um governo digital que pudesse atuar de forma mais remota. Sim, com certeza, né? A males que vem para o bem. Essa situação de excepcionalidade fez com que não só o governo, o sistema de governança todo trabalhasse em home office e, portanto, viabilizasse de alguma forma as projeções digitais, os aspectos tecnológicos digitais de comunicação, para que esse trabalho de home office pudesse ser implementado, mas também, inclusive, os particulares. Você vê que hoje o sistema de delivery cresceu de uma forma exorbitante. Então, as empresas tiveram que se adaptar a esse isolamento social. Os órgãos governamentais também precisaram se adaptar. Então, essa situação, esse contexto digital levantado pelo Dr. Bruno, pelo Dr. Fábio, com certeza é um processo que não tem mais volta. E eu acho que foi infelizmente, dentro desse contexto de pandemia, mas que veio a fomentar e acelerar bastante esse processo de João, digitalização dos atos. Obrigado, meu amigo. Estamos à disposição sempre. Eu até peço aí também, quem quiser indicar temas que o IADA trate aqui, algum tema específico, indique. A gente vai buscar sempre os melhores juristas para abordar determinados temas. Obrigado mais uma vez. Vamos ver aqui, eu vou sair aqui agora, ligar a TV, ver como é que está o nosso país, né? Ver se dá, se a gente ainda está funcionando, porque hoje teve mais uma pandemia política agora. Já bastava a pandemia jurídica, a pandemia legislativa, pandemia do Poder Judiciário, agora a gente teve uma pandemia política. Vamos ver o que... Eu estou curioso para saber o que aconteceu. Eu estava aqui, eu não estou acompanhando, né? A pandemia está tendo, né? Está implicando reflexos na área econômica, na área política, na área social, na área jurídica, em todas as áreas. Infelizmente. Vamos com fé, né, meu amigo? Com fé no nosso direito, com fé na nossa Constituição, nas instituições, vai dar tudo certo. A gente vai sair dessa. Sim, que Deus dê sabedoria ao nosso presidente, ao nosso governador, ao nosso prefeito, para que eles possam tomar as melhores decisões nesse contexto de pandemia. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos pelo espaço. Valeu, João. Um abraço. Um grande abraço.